Olá, boa noite. A minha posição é diferente da do Alexandre, não necessariamente no diagnóstico, mas na resposta a esse diagnóstico. Eu concordo, e aliás escrevi no meu artigo desta edição do Le Monde Diplomatique, eu considero que o euro, enquanto projeto político europeu, morreu-se. Portanto, não é... O que é que eu quero dizer com isto? Não é, nem pode ser, a meu ver, um projeto que aproxime povos, aproxime países, não pode ser um projeto cooperativo e não pode, sobretudo, ser, e não é hoje, um projeto entre iguais. O euro o que fez, deixando, mesmo não concordando com... não vale a pena agora estar a oferecer um diagnóstico alternativo, concordo com muitas coisas que o Alexandre aqui disse. O que o euro fez foi institucionalizar uma relação de desigualdade entre países e essa desigualdade tenderá a agravar-se. Porquê? Porque há, de uma forma um pouco simplificada, há neste momento dois interesses irreconciliáveis na zona euro, que é o interesse dos devedores e o interesse dos credores. Quando eu digo que o euro morreu, é porque normalmente a mediação entre interesses distintos numa democracia é feita por um Estado. E o Estado democrático, a obrigação que tem, é acomodar e, de certa maneira, satisfazer e equilibrar um conjunto de interesses que existem na sociedade. Ora, na ausência de um Estado europeu, e eu não acredito que esse Estado europeu venha a ser construído, está a ser construído um Estado europeu, mas não é um Estado democrático. Na ausência de um Estado democrático, o que existe são relações entre Estados. E esses Estados têm interesses divergentes. E, neste momento, eu acho que, sobretudo, depois de todo o discurso que foi feito desde o início da crise, em 2009, eu considero, posso estar enganado, mas considero que nós chegamos a um ponto de impossibilidade de reconciliar esses interesses. E, portanto, o euro morrer é dizer que... O euro morrer enquanto projeto político é dizer que o aprofundamento daquilo que temos hoje, que basicamente é um ideal profundamente liberal do que é o mercado, do que é a relação do Estado com o mercado, isto é, nenhuma. O Estado assegura basicamente direitos de propriedade, tem entidades reguladoras, não tem soberania monetária, isso é dado a um banco independente que não responde perante ninguém, que é o caso do BCE. Tudo aquilo que tem... Este era o euro original. Em 2009, perante uma crise, havia duas hipóteses. Ou reconhecer que esse euro tinha que ser alterado, e eu acreditei durante muito tempo que isso era possível, ou então inventar uma crise alternativa, que não tem nada a ver com o euro, que é uma crise comportamental, em que os culpados são os Estados, ou por despesismo, ou porque engordaram o seu Estado Social, ou porque não fizeram as reformas necessárias. Basicamente, o discurso que temos hoje, o discurso oficial que temos hoje, pelas principais instituições europeias e com grande entusiasmo pelo nosso governo. Não foi isso que foi feito, e o que foi feito foi, de facto, olhar para esta crise como uma crise comportamental e, portanto, ilibar o euro. E todas as reformas que foram feitas depois disso são reformas no sentido de manter esta ilusão. Ou seja, de manter a ilusão de que o euro, se tem algum defeito, é porque não era suficientemente o euro. Tínhamos que radicalizar ainda mais algumas disposições existentes no projeto. Daí o Tratado Orçamental, que é uma radicalização do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Daí aquelas sucessivas iniciativas legislativas da Comissão Europeia que basicamente retiram poderes aos Parlamentos e aos Governos de soberania orçamental, entregando-os não a outra instituição com uma soberania democrática, como por exemplo o Parlamento Europeu ou um Governo Europeu, se existisse, não há, entregam numa burocracia não eleita. Portanto, isto constitui a meu ver, uma degradação muito significativa do regime democrático no qual eu acredito. Os six-packs e os two-packs e todas essas coisas, que são um conjunto de iniciativas que têm saído da Comissão Europeia, radicalizam ainda mais, talvez na questão orçamental, tem a questão das reformas estruturais. Basicamente o que dizem é que regulação do mercado de trabalho e Estado Social são um entrave à competitividade e ao normal funcionamento da zona euro. Portanto, perante este quadro, e vendo que todas as medidas são no sentido de reforçar este enquadramento, eu considero este euro que está a ser construído incompatível com a democracia e, sobretudo, incompatível com os ideais políticos nos quais eu acredito. O que fazer? Portugal não se conseguirá desenvolver unilateralmente, sozinho e isolado.
E, portanto, eu acho que a saída do euro para recuperar os instrumentos de que fala o Alexandre implicaria também a saída da União Europeia. E eu acho que isso seria um desastre para Portugal. Da mesma forma que o projeto europeu foi um projeto coletivo, o desmantelamento do projeto do euro para tentar salvar o projeto europeu terá de ser um projeto também coletivo. Eu não acredito em saídas unilaterais por uma razão que é, para além disso nos deixar isolados e implicar, em certa medida, atos de hostilidade contra os nossos parceiros, porque a renegociação, a saída unilateral implicaria uma denúncia unilateral, o repúdio unilateral da dívida, seria um ato unilateral que nos isolaria de todos os nossos parceiros europeus, com os quais, dos quais, acho, é a minha opinião, dependerá o futuro do desenvolvimento económico português. E, portanto, como não acredito numa saída unilateral do euro, não acredito numa saída organizada do euro, acho que seria sempre caótica e profundamente disruptiva da vida social, económica e política do nosso país, eu terei sempre de procurar soluções cooperativas e que envolvam outros países. No entanto, eu acho que a única solução cooperativa que poderá haver será de países com interesses semelhantes aos nossos. E o que a experiência dos últimos 3 anos tem criado, acho eu, espero não estar enganado, é uma experiência partilhada de um conjunto de países de forma crescente. Ou seja, no princípio é a Grécia, depois fomos nós, depois é a Espanha, e agora temos a Itália. Temos já neste momento ao nosso, ou pelo menos com uma experiência semelhante à nossa, um conjunto de países que nos permitem ter um poder que isoladamente não teríamos. E o que é que estes países deverão fazer? Primeiro, devem articular posições. Esse esforço tem sido feito, não com grande sucesso, mas eu acho que é a nossa única alternativa. E devem fazer uma coisa, que é constituir uma maioria dentro da zona euro. É certo que há matérias que dependem em que os países têm ainda poder de veto, mas devem forçar a violação deliberada de um conjunto de disposições que os tratados, apesar de serem de facto muito rígidos, têm cláusulas de exceção que, se houver uma maioria política que quiser invocar esse estado de exceção e, portanto, violar na prática o que consta dos tratados, em algumas dimensões é possível. É possível, por exemplo, na frente orçamental. Será menos possível na componente da Direção-Geral da Concorrência e, portanto, em termos de instrumentos de desenvolvimento económico, essa questão é mais complicada, mas na questão orçamental seguramente. E, portanto, eu acho que é possível travar um combate contra a austeridade juntamente com outros países, que não envolva a saída unilateral da zona euro. A saída unilateral da zona euro implicaria também a austeridade, porque nós ficaríamos vedados, não teríamos acesso a capital e a financiamento, e como o nosso país depende de financiamento externo, isso implicaria a austeridade. Mas com esta maioria que terá de ser construída, não sei se será possível construí-la, quer dizer, em política, a política, se há valor que não tem lugar na política, é a certeza. Tem riscos, mas acho que é de facto a nossa única alternativa, é tentar, juntamente com outros países que neste momento já têm problemas semelhantes aos nossos, combater esta lógica destrutiva da austeridade e, no limite, como eu não acredito que seja possível reformar com os países credores, os países do Norte da Europa, reformar o euro, tornando viável enquanto projeto político envolvendo 17 ou 18 países, compatível com os ideais políticos e o que eu acredito e com a democracia, no limite, alguém terá de sair do euro. E eu, se alguém tiver de sair do euro, eu prefiro que sejam os países credores. Por uma razão muito simples, é melhor para todos. É melhor para os devedores e é melhor para os credores. Porque a saída de países devedores da zona euro implicaria incumprimento de cada um dos países que saísse. Eu não acredito que saísse só um. No momento em que saísse Portugal, sairiam outros a seguir. E, portanto, teríamos a crise financeira de todas as crises financeiras. E era, do ponto de vista da estabilidade da economia europeia, da estabilidade da economia mundial, era muito melhor e muito mais execuível saírem os países do Norte. Isto, eu penso que é um problema que se irá colocar a prazo, não será provavelmente 6 meses ou 1 ano ou 2, mas irá colocar-se a prazo. E eu acho que a única possibilidade de mantermos alguma convivência pacífica dentro da Europa e não destruir este projeto que demorou, que tem mais de 50 anos, e eu
e no qual eu acredito, e acho que o futuro da Europa e da democracia europeia depende da sobrevivência desse projeto. Eu acho que a única alternativa é, depois de uma maioria impor um conjunto de violações de textos legislativos europeus, nomeadamente o Tratado Orçamental, que não vai ser cumprido, não poderá ser cumprido, terá que ser violado. Os países que não se revirem nessas orientações, se escolherem, sairão. E esses países têm que ser os países credores. Porquê é que sair os países credores é melhor do que sair os países devedores? Primeiro, não implica uma reestruturação da sua dívida. Os países credores, se saíssem do euro, a sua moeda valorizaria e, portanto, as suas dívidas em euros valeriam menos. O contrário, se fosse ao contrário, aconteceria exatamente o inverso, ou seja, se saíssem os países devedores, a moeda desvalorizaria, a nossa dívida em euros disparava de valor e, portanto, isso implicaria necessariamente um incumprimento, o que não acontece se for ao contrário. E eu acho que esta é, de facto, a única solução para garantir a sobrevivência das democracias europeias. Se isso não acontecer, esta estratégia da austeridade manter-se-á, e eu não sei o que é que vai acontecer ou em Portugal, ou em Itália, ou em Espanha, ou no limite em França, mas sei que não será bonito. Dito isto, resumindo, eu penso que a saída do euro não é um projeto político. Não pode ser um projeto político. Para já, pelas razões que já referi, alguém que quer fazer isto para defender as classes trabalhadoras e para valorizar a democracia, a saída do euro teria que ser uma coisa altamente secreta, decidida em gabinetes e em corredores e anunciada de supetão aos portugueses numa sexta-feira à noite. Não poderia ser uma coisa planeada, e é um pouco irónico que algo para reforçar os valores democráticos e a soberania de um povo, que o momento definidor dessa opção fosse a sua negação. Que era uma coisa feita nas costas do povo, sem consultar o povo, feita em corredores e anunciado às 9 da noite numa sexta-feira. Portanto, a minha posição não é tão clara e eu tenho imensas dúvidas. Portanto, eu só sei que assim não dá. E não acredito que com estes 18 países seja possível uma alternativa. Portanto, teremos que encontrar um subconjunto dentro destes 18 países. Mas, como vos disse, a minha única certeza é que assim não dá e é preciso encontrar uma alternativa. Essa alternativa deverá e só pode ser feita com países que tenham uma experiência semelhante à nossa, isto é, países vítimas da austeridade, que têm neste momento os seus Estados sociais sob pressão e que, dentro do euro, terão de fazer um conjunto de reformas que simplesmente não são aceitas pela sua população e, portanto, não terão legitimidade democrática. É com estes países que nós devemos procurar uma alternativa e eu estou convencido, ou pelo menos quero estar convencido, que isso é possível. Veremos se será ou não. Eu espero bem que sim. Obrigado.